Boa tarde! Bem-vindos à live do Papo Glaucoma dessa sexta-feira. Bem-vinda Bertília, Tatiane, Adélia. Boa tarde para todo mundo. Bem-vinda, Deise. Tudo bom, pessoal? Para quem está chegando novo por aqui, meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata do Rio de Janeiro e eu ajudo vocês a manterem o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda. E nessa live de hoje a gente vai falar sobre um desses tratamentos que permite o controle do glaucoma, que é um tratamento a laser, que se chama ciclofotocoagulação. Então, nessa live a gente vai conversar um pouquinho sobre como que é esse procedimento, como que ele funciona e quem que são as pessoas que podem se beneficiar desse tratamento. Quem tiver dúvidas sobre ciclofotocoagulação, vocês podem ir mandando as perguntas aqui embaixo nos comentários, ou então tem um balãozinho com uma interrogação aparecendo em algum lugar no cantinho aqui da tela de vocês. Vocês podem mandar as dúvidas por ali também. Eu vou começar explicando um pouquinho sobre o procedimento de ciclofotocoagulação, até porque ele é um tratamento que não é dos mais conhecidos para o glaucoma. Então talvez muitos de vocês não conheçam esse tratamento. Então vou começar explicando um pouco e aí depois eu vou começar a responder as dúvidas de vocês sobre o procedimento. A ciclofotocoagulação é um tratamento bastante antigo para o glaucoma, que a gente já tem há muitos anos, mas que num período de tempo mais recente, nos últimos anos, a gente teve vários aparelhos novos de ciclofotocoagulação ficando disponíveis e isso fez com que aumentasse bastante a indicação pelo procedimento e até a procura dos pacientes buscando esse tratamento também, depois que se modernizaram os aparelhos de ciclofotocoagulação. Então, apesar de ser um tratamento antigo, é um tratamento que está bastante na moda depois que esses aparelhos mais modernos surgiram. Como é que é a ciclofotocoagulação? Ela é um procedimento feito a laser com o objetivo de reduzir a pressão ocular. E ela atua principalmente na região do olho que produz o humor aquoso. Então, ela atua reduzindo a produção desse líquido que preenche o olho por dentro. Então, o problema do glaucoma é uma má circulação de humor aquoso. E a gente pode tratar o glaucoma ou diminuindo a produção desse líquido, que é o que faz a ciclofotocoagulação, ou então aumentando o escoamento dele também é uma possível opção de tratamento. Os lasers mais modernos de ciclofotocoagulação, eles atuam também um pouquinho, provavelmente, porque a gente ainda não entende muito bem esse mecanismo, mas provavelmente eles têm também alguma atuação nesse sentido, facilitando o escoamento de líquido do olho e com isso a gente consegue ter boas reduções da pressão ocular. A ciclofotocoagulação é um tratamento que a gente pode alcançar reduções até mesmo de 50% da pressão ocular, que são reduções muito boas, tá? Então é um laser que abaixa bastante a pressão intraocular. E como que a gente faz o procedimento em si? Como que é a ciclofotocoagulação? O laser, ele é aplicado por fora do olho, ele é aplicado no branco do olho. Então, é um procedimento que não tem corte, que não tem ponto. O laser, ele só é aplicado por fora. Acontece que a ciclofotocoagulação, ela é um procedimento doloroso. Então, mesmo que a aplicação seja só por fora, sem corte, sem nada, a gente faz ela no centro cirúrgico para a gente poder anestesiar o olho. Então, a gente faz um procedimento de anestesia e aí a gente aplica esse laser no centro cirúrgico. Nos primeiros dias, o olho tende a ficar um pouquinho inflamado, mas é uma inflamação leve e é
é um procedimento que tem uma recuperação bastante tranquila. É um procedimento que precisa de pouco repouso, então o paciente pode voltar rapidamente ao trabalho depois de ter feito uma ciclofotocoagulação. Então esse repouso rápido, essa recuperação rápida, ela é uma vantagem da ciclofotocoagulação em relação às cirurgias de corte, como a TREC e o implante de tubo, por exemplo, que são procedimentos que têm recuperações extremamente lentas. Então, a ciclofotocoagulação, uma das grandes vantagens desse laser é a rápida recuperação e o fato de ele não ter corte, dele ser aplicado só por fora no olho. A ciclofotocoagulação, no entanto, apesar dela não ter corte, vocês ficam com a ideia de que, então se não tem corte, é um procedimento bem tranquilo e bem seguro. Calma que não é bem assim. A ciclofotocoagulação, ela é um procedimento que a gente reserva um pouquinho mais para os casos mais avançados e mais de difícil controle do glaucoma. Por quê? Os lasers antigos de ciclofotocoagulação, os mais tradicionais que a gente já usa há muitos anos, eles são lasers que são um pouco agressivos. Então, eles têm riscos consideráveis. Mesmo que não seja um procedimento de cirurgia de corte, ele tem riscos consideráveis, sim. Os principais riscos e os que a gente mais tem medo desse procedimento são os riscos de piora da visão e o risco de atrofia do olho. Então, o olho quando atrofia, vocês já devem ter visto, e eu sei que é uma coisa que muitos de vocês têm medo, que é aquele olho que vai ficando pequenininho, branquinho e a pálpebra caindo. Esse processo de atrofia é um processo que pode acontecer nos casos de glaucomas muito avançados e com perda de visão. E o laser de ciclofotocoagulação tem risco de atrofiar o olho. Com os aparelhos de laser mais modernos que surgiram, esses riscos eles diminuíram muito. E é por isso que muitos pacientes voltaram a fazer esse tratamento de ciclofotocoagulação, porque tanto o risco de piora da visão quanto o risco de o olho atrofiar, eles diminuíram demais nos últimos anos, conforme foram surgindo esses aparelhos mais modernos de laser de ciclofotocoagulação. Mas esse risco, ele não zerou, ele diminuiu muito, mas ele não zerou. Por conta dessa diminuição dos riscos, a gente vem indicado mais recentemente a ciclofotocoagulação para casos não tão avançados assim. Então, hoje em dia, a gente pode aplicar a ciclofotocoagulação em casos que não sejam de glaucomas com visão tão ruim como a gente fazia antigamente. Tá? Então, quem são os pacientes que vão se beneficiar desse procedimento? As pessoas com glaucoma muito avançado, que tem visão muito ruim. Então, quem tem um olhinho que só enxerga vulto, por exemplo, operar com corte esse tipo de glaucoma muito avançado é muito arriscado. Então, nesses casos em que a visão é muito fraquinha, o laser de ciclofotocoagulação é uma excelente opção. Outra excelente opção de tratamento é para quem tem algumas formas de glaucoma que são de mais difícil controle. Duas clássicas indicações de ciclofotocoagulação são as pessoas que têm glaucoma neovascular, que é o glaucoma decorrente do diabetes no olho, e também o glaucoma decorrente de cirurgia de retina. Então, quem já fez cirurgia de retina e tem glaucoma, o laser de ciclofotocoagulação é uma ótima opção de tratamento e que a gente indica bastante
bastante. Os casos também de trauma, então uma pessoa que teve um acidente, uma pancada no olho e que teve uma lesão muito extensa, a gente pode também tratar com o laser de ciclofotocoagulação. Então, algumas das principais indicações da ciclofotocoagulação são para os casos em que é muito arriscado fazer a cirurgia de corte, e aí a gente acaba preferindo a aplicação de laser, porque também vamos ter uma redução muito boa de pressão, e nesses casos específicos em que o risco da cirurgia seria muito grande, o risco do laser acaba sendo menor. Hoje em dia, com o surgimento desses aparelhos de laser mais modernos, é muito discutível ainda entre nós oftalmologistas se a gente pode aplicar a ciclofotocoagulação em casos mais iniciais de glaucoma, tá? Por exemplo, pessoas que nunca nem fizeram a cirurgia de trabeculectomia e que têm uma boa visão. Isso a gente não tem ainda um consenso. Eu, particularmente, não indico. Eu não recomendo a ciclofotocoagulação como tratamento para quem tem boa visão, só nos casos em que a visão já é muito prejudicada. Mas tem outros oftalmologistas que indicam, e isso não necessariamente é errado, é só porque, como são aparelhos novos, a gente ainda não tem um consenso total de quem é o melhor paciente. Mas eu continuo indicando a ciclofotocoagulação, mesmo com os aparelhos mais modernos, somente para os casos mais avançados, de glaucomas de mais difícil controle e em olhos que já não têm mais uma boa visão, mas que têm visão para ser preservada. Agora, um outro ponto importante é que eu falei aqui muito de visão, mas a ciclofotocoagulação, ela tem uma outra indicação, que é os casos em que a pessoa sente muita dor no olho depois de ter perdido a visão. Então, nos casos em que a pessoa perdeu a visão de um olho pelo glaucoma, é relativamente comum que esse olho seja um olho muito doloroso. E a ciclofotocoagulação é uma ótima opção de tratamento para esses casos em que a pessoa perdeu visão, mas ela sente muita dor nesse olho. A gente pode fazer a ciclofotocoagulação como uma ótima opção de tratamento. Agora, tem um ponto que vocês precisam saber. Tem alguns tratamentos para o glaucoma que logo que a gente faz esse tratamento, ele já começa a fazer efeito. É o caso, por exemplo, da cirurgia de TREC. Então, quando a gente faz uma TREC, logo no mesmo dia, a cirurgia já está fazendo efeito já. Agora, quando a gente faz um laser de ciclofotocoagulação, esse efeito ele é lento. O laser começa a fazer mais efeito, principalmente depois de 1 a 2 meses que é feita aquela aplicação. Então a gente faz a aplicação, a gente vai acompanhando, mas essa redução da pressão ocular, ela não é uma coisa automática. Ela vai acontecendo ao longo do tempo de pós-operatório, conforme o laser vai fazendo mais efeito, tá? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar de ciclofotocoagulação. Eu vou agora começar a responder as dúvidas de vocês. Tem uma dúvida aqui que eu tô procurando aqui, que chegou para mim ontem, da Adriana. E ela pergunta sobre os possíveis efeitos colaterais da ciclofotocoagulação e mais especificamente que disseram para ela que pode atrofiar os olhos. Então, eu já falei aqui que a atrofia do olho, ela é o risco que a gente mais tem medo da ciclofotocoagulação.
atualmente, quando a gente usa esses aparelhos mais modernos, esse risco de o olho atrofiar é bem menor do que o que era quando a gente usava os aparelhos mais antigos e que ainda se usa esses aparelhos mais antigos, tá? Mas com os aparelhos mais modernos, esse risco diminuiu muito, mas ele não zerou, tá? Tem 3 técnicas de ciclofotocoagulação. A ciclofotocoagulação tradicional, que é essa dos aparelhos mais antigos, e tem 2 técnicas mais modernas, que são a ciclofotocoagulação chamada de slow cook. Eu vou escrever aqui embaixo nos comentários, porque já que o termo é em inglês, para vocês saberem como é. Tá aqui, slow cook. Então, o slow cook, ele usa aparelhos tradicionais, mas com uma técnica de aplicação mais moderna. E tem um outro tipo de aparelho mais moderno, que é o que eu uso, que ele é chamado de ciclofotocoagulação micropulsada, que é um aparelho de laser e uma sonda de laser mais moderna e mais segura, mas mesmo usando essas 2 técnicas mais modernas, ainda tem o risco de atrofia. Vamos lá para mais dúvidas. A Ingrid, adivinhei sua pergunta. Acabei de ver aqui que ela perguntou do slow burn. Slow burn é outro nome para slow cook. É a mesma coisa. Então, ele é um aparelho tradicional, mas em que a gente usa uma técnica mais moderna. Então, sim, o slow cook e o slow burn, que são a mesma coisa, são técnicas mais modernas desse laser de ciclofotocoagulação. Ela conta aqui que ela fez uma aplicação recente e que vai precisar reaplicar, e ela pergunta se tem algum problema. Ingrid, pode acontecer sim, não só com a ciclofotocoagulação, mas com todos os aparelhos de laser. Pode acontecer de a gente ter que fazer uma reaplicação, tá? Ainda mais na ciclofotocoagulação, porque como é um procedimento que tem alguns riscos, a gente normalmente não costuma logo de primeira aplicar o máximo possível de laser. Então a gente é um pouquinho mais cauteloso, aplica um pouquinho menos. Se funcionar, maravilha, mas se não funcionar 100% como a gente queria, a gente tem essa possibilidade de fazer uma reaplicação. Então, essa questão da reaplicação é uma maneira de a gente ser mais cauteloso e fugir um pouco dos riscos. Então, a gente pega um pouquinho mais leve no laser e, se necessário, a gente reaplica. E com isso, a gente diminui os riscos. Se a gente fizesse uma aplicação só e com uma potência muito mais alta, os riscos seriam muito maiores do que a gente dividindo esse laser em 2 sessões diferentes. Tem pessoas que mesmo a gente usando uma potência mais baixa, uma sessão já é suficiente. Se não for suficiente, a gente espera geralmente pelo menos uns 2 meses, mais ou menos, e aí a gente pode sim fazer uma reaplicação desse laser. Quem tá chegando agora, gente, hoje a gente está falando sobre o tratamento de ciclofotocoagulação, que é uma opção de tratamento a laser, principalmente para glaucomas um pouquinho mais avançados. Quem perdeu o começo da live, a live não fica gravada aqui no Instagram, mas amanhã, às 10 horas da manhã, a live já tá lá no YouTube para vocês assistirem, essa de hoje e todas as outras anteriores também. Vou voltar um pouquinho aqui no chat para pegar agora as outras perguntas que vocês mandaram enquanto eu estava falando. Kido perguntou se o aparelho Pascal é um dos modernos. Kido, o Pascal não é aparelho de laser. O Pascal é um aparelho de medição de pressão ocular, tá? Eliane perguntou onde que eu atendo. Eliane, eu sou do Rio de Janeiro, atendo na Barra da Tijuca e todos vocês serão muito bem-vindos aqui. O Kido perguntou também, uma outra pergunta do Kido. Ele perguntou se
fototrabeculoplastia laser e fotocoagulação, se são parecidos e se utilizam o mesmo aparelho. Ótima pergunta, porque como todos esses termos, fototrabeculoplastia, fotocoagulação e ciclofotocoagulação, os nomes são um monte de palavrão e parecido, então uma coisa importante de esclarecer, porque os pacientes confundem demais isso. E são 3 procedimentos completamente diferentes, tá? Vamos esclarecer a diferença dos 3 palavrões, então. Ciclofotocoagulação, que é esse que a gente está falando hoje, tá? Antes disso, voltando no anterior, o meu amigo Dr. Bruno Ferola, maravilhoso especialista em glaucoma também, ele tá falando aqui que tem um aparelho de fotocoagulação a laser chamado Pascal também. Então, tem mais de um Pascal aí para esclarecer a dúvida do Kido. Ciclofotocoagulação é um procedimento mais indicado para glaucomas avançados, tá? Então, ele baixa bastante a pressão ocular de glaucomas de difícil controle. Ele é diferente da trabeculoplastia, também conhecido como fototrabeculoplastia, também conhecido como SLT, que são lasers mais indicados para glaucomas iniciais e que tem uma redução menor da pressão ocular do que a ciclofotocoagulação. Então, trabeculoplastia é para glaucoma inicial a moderado, ciclofotocoagulação é para os glaucomas mais de moderado para avançado, tá? Agora, o outro procedimento, que é a panfotocoagulação, a fotocoagulação da retina, esse é um procedimento que não é para glaucoma. A fotocoagulação da retina, uma das indicações mais comuns é para quem tem retinopatia diabética. Então, para quem tem alteração da retina pelo diabetes, um dos tratamentos é a fotocoagulação. Tem outras doenças da retina que também se trata com fotocoagulação. Então, cuidado para não confundir os nomes. Os que são lasers para glaucoma são a trabeculoplastia e a ciclofotocoagulação. Tem alguns aparelhos que fazem tanto a trabeculoplastia quanto a fotocoagulação no mesmo laser, e tem alguns que são separados, tá? Então tem vários tipos de aparelhos diferentes, cada um tem um nome diferente. Aí o Bruno falou até do Pascal, que eu não conhecia com esse nome aí, mas tem várias marcas diferentes de aparelhos, então às vezes o mesmo aparelho faz mais de um, às vezes são aparelhos diferentes, tá? A Evânia comentou aqui que ela tem glaucoma de ângulo aberto, e isso me lembrou de uma coisa que eu não falei aqui, que é se o tipo de glaucoma ser de ângulo aberto ou de ângulo fechado, se isso faz diferença na ciclofotocoagulação. Porque quem acompanha bastante aqui as lives sabe que eu falo bastante sobre a questão do ângulo para o laser de trabeculoplastia e de iridotomia, porque a trabeculoplastia é mais para os glaucomas de ângulo aberto e a iridotomia ela é para os glaucomas de ângulo fechado. A ciclofotocoagulação é um laser que a gente não tem essa diferenciação, então isso é um outro ponto bem positivo. Então, se o seu glaucoma é de ângulo aberto, pode fazer ciclofotocoagulação. Se o seu glaucoma é de ângulo fechado, você também pode fazer o tratamento com o laser de ciclofotocoagulação, desde, é claro, que tenha as outras indicações, tá bom? Deixa eu achar aqui mais perguntinha. Eu tô voltando aqui um pouco no começo para ver as perguntas que eu perdi. O Anderson Nobre, ele está perguntando aqui se esses aparelhos mais modernos, se eles já são bem difundidos ou se o acesso ainda está mais restrito a centros de excelência. Anderson, esses lasers mais modernos, eles realmente ainda não são tão difundidos assim. São aparelhos que a gente vai encontrar principalmente nas capitais.
Para vocês terem noção de como essas coisas são muito novas, esse aparelho que eu falei para vocês, que é o que eu uso, que é a ciclofotocoagulação micropulsada, aqui no Rio de Janeiro, ele só chegou com mais acesso para os oftalmologistas há mais ou menos coisa de uns 3, 4 meses atrás. E olha que eu tô falando aqui do Rio de Janeiro, tá? Em São Paulo, em Belo Horizonte e Goiânia também são centros onde são alguns dos centros onde se começou primeiro a fazer essa aplicação de laser. Agora já está dando para encontrar em várias capitais e algumas outras cidades maiores já está dando também para conseguir fazer a ciclofotocoagulação com esses aparelhos mais modernos. E mesmo se na cidade não tiver desses aparelhos mais modernos, tem como fazer a técnica que a gente falou agora há pouco, que é o slow cook, que é uma técnica que usa uma técnica moderna num aparelho mais antigo. Então essa acaba sendo até um pouco mais acessível, tá? Mais perguntinhas, deixa eu ver se a gente tem tempo para mais alguma dúvida aqui. Temos 3 minutinhos, então deixa eu procurar aqui mais alguma perguntinha aqui. Um beijo pro Vanderlei, que é meu padrinho, meu tio Lele, que acompanha todas as lives aqui. Não sei se ele ainda tá aqui, mas eu vi aqui que ele mandou mensagem mais no começo. Nani, um beijo para você também, Nani, que está tratando lá no hospital de Benfica, que é um hospital novo de oftalmologia aqui no Rio. A Rosemary está contando aqui que fez a fotocoagulação, então cuidado, Rosemary, fotocoagulação e ciclofotocoagulação não necessariamente são a mesma coisa, tá? Cuidado para não confundir aí os nomes. O Gilson levantou um ponto importante aqui de o melhor ser a prevenção. Realmente, o melhor é a prevenção, porque sempre que a gente fala desses tratamentos que são mais voltados para os glaucomas avançados, como a TREC, o implante de tubo e a ciclofotocoagulação, quanto mais avançado é o glaucoma, mais arriscados são os procedimentos usados no seu tratamento. Então, o melhor mesmo é descobrir no começo, controlar direitinho para você nunca chegar no ponto de chegar a precisar de algum desses procedimentos para glaucoma mais avançado, que são tratamentos mais arriscados, sim. Então, claro, o melhor ponto é prevenir e descobrir no começo e tratar desde o começo sempre. Virgínia, um beijo, querida. Serlene, segunda-feira a gente se vê. Isabel chegou atrasada hoje. Isabel, um beijo também, que tá sempre marcando presença aqui na live. Quem chegou atrasada, amanhã, 10 horas da manhã, a live tá no YouTube para vocês assistirem. Pessoal, tá dando nosso horário aqui, então vamos encerrar por aqui essa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais esse novo tratamento. Na verdade, um tratamento antigo e que levou uma recalchutada aí para ficar mais moderno e mais interessante para cada vez mais pacientes. Então, de repente, conversa com o seu oftalmo. Se pelo que você ouviu aqui da live, você acha que a ciclofotocoagulação pode ser indicada no seu caso, conversa sobre isso com a sua oftalmologista, procura uma especialista em glaucoma para avaliar o melhor tratamento para o seu caso. E toda quarta-feira a gente se encontra no YouTube e toda sexta-feira a gente se encontra aqui na live do Instagram. Mas vocês vão ficar 3 semanas sem me ver ao vivo, porque eu vou tirar umas férias merecidas aí. Não se preocupem, porque vai continuar tendo vídeo no YouTube e vai continuar tendo aqueles vídeos curtinhos aqui do Instagram toda semana, todo dia, para vocês assistirem. Agora a nossa live vai fazer uma pausa de 3 semanas e aí depois eu volto, eu estarei do outro lado do mundo, no Japão, comendo muito sushi e mando beijos para vocês de lá. Então, pessoal,
No mês que vem a gente se vê ao vivo de novo. Obrigada pelo carinho de vocês. Amanhã tem caixinha de perguntas. Se alguma dúvida aí ficou sem responder, mandem na caixinha de perguntas de amanhã. E um ótimo final de semana para todo mundo. Beijos!